TV Decorar está hoje no escritório da grande arquiteta e urbanista Adriana Levinsky. A Adriana Levinsky participa inclusive de projetos como o Cidade Matarazzo, que você já deve ter ouvido falar. E essa entrevista é um oferecimento da plataforma LG Magenta, criada exclusivamente para arquitetos, designers, engenheiros e estudantes. Adriana, muito obrigada por me receber. Sandra, obrigada aí pelo convite, orgulhosa de estar aqui com vocês, parabéns pela iniciativa maravilhosa, né? E acho incrível vocês estarem propondo aí um espaço de debate, de troca, de aprendizado, né? É tão fundamental e a gente tem tanta carência nesse sentido para falar de arquitetura, falar de vida, então parabéns para vocês. Obrigada. Adriana, entre outras coisas, é professora, então é uma pessoa que luta muito pelo setor, luta muito pela profissão e sempre contribui muito doando conhecimento, né, Adriana? Eu acho que a gente aprende ensinando, ensina aprendendo, né? E acho que a gente tem muito a se qualificar no campo aí da arquitetura, da construção, do urbanismo. Então, acho que é muito bom a gente estar tendo essa oportunidade aqui de estar juntas e estar refletindo e tentando aprender uns com os outros. Adriana, conta pra gente como foi que a arquitetura surgiu na tua vida, essa é a sua escolha definitiva. Então, é interessante. Na verdade, o meu sonho inicial era ser médica. Tudo a ver. Era ser médica, mas no campo das artes e aí da arquitetura, eu me interessava muito pelas artes cênicas, pelos cenários, pelo teatro, né? Então foi num impulso de curiosidade, passeando pela USP, que eu caí na FAU, né? E eu fiquei encantada, né? Fiquei fascinada com o mundo que eu absolutamente não tinha ideia de que existia, né? E eu falei, nossa, eu quero isso, eu quero muito isso para minha vida. Então foi uma relação assim de amor e de intuição, né? E que abriu um caminho de descoberta e que acho que foi me levando a uma paixão muito profunda pelo urbanismo, né? Em especial. E o urbanismo, essa arquitetura e o urbanismo bem feitos podem trazer a cura das cidades? Com certeza, eu acho que aí você está tocando justamente num elo, né? Que hoje eu posso dizer que eu acho que eu consegui achar uma forma de aproximar o campo da saúde, que para mim estava vinculado à medicina, né, e à arquitetura e urbanismo, que é justamente trilhar uma busca de uma atuação que paute na construção da saúde urbana, né? Então, aonde a gente pode colaborar no sentido de construir o que é o saudável com S maiúsculo, né? Então, sim, a arquitetura pode, o urbanismo pode e devem profundamente atuar no campo da saúde, né? E o seu escritório especificamente, como é a atuação, tanto na arquitetura como no urbanismo? Eu sei que você já realizou inúmeros projetos, mas queria que você pontuasse um pouco sobre o perfil do escritório. O escritório atua em alguns eixos fundamentais aí, que a gente poderia denominar um eixo de estruturação de empreendimentos com um foco estratégico, né, na estruturação estratégica dos empreendimentos, e aqui a gente está falando de uma percepção urbanística do território, das restrições legais, dos aspectos socioeconômicos vinculados a isso. Então, a partir desse arcabouço, desse recorte da condição em termos de consultoria, né, para que um interessado, um empreendedor, seja ele qual for, né, do mercado imobiliário, de uma associação de bairro, de um grupo de amigos, de um setor empresarial específico,
poder receber uma contribuição estratégica, né, com foco e conteúdo técnico voltado às questões urbanas e construtivas, normativas, né, e do funcionamento territorial, para buscar oportunidades na concepção de empreendimentos. Então, esse é o viés da consultoria estratégica do escritório. No campo da arquitetura, o escritório atua essencialmente em desenvolvimento de projetos institucionais, e aqui a gente fala de ensino, de cultura, né, e de saúde, a área hospitalar, né? Então, o desenvolvimento dos nossos projetos estão bastante focados no desenvolvimento de edificações nessas áreas institucionais e também em habitação social. Tá? E aí, o outro eixo é o eixo do urbanismo, dos projetos urbanos, né, e da inteligência urbana, aonde existe o exercício do desenho urbano, né, do desenhar a cidade, do desenhar o espaço público e privado. É aí que a gente faz a costura da realidade, do que se realiza enquanto cidade, né? De todas as representações sociais que a gente poderia colocar no campo do privado, junto àquilo que é a costura com os seus espaços e as suas instâncias públicas. Então, isso gera um desenho urbano e gera uma inteligência estratégica para atuar no campo da cidade, né? Então, essa inteligência está relacionada a modelos de contrato e de parcerias, né? A formatos de participação, onde as responsabilidades do público e do privado ficam desenhadas, e o desenho urbano é um suporte e um trampolim para viabilizar essas transformações, né? Então, são essas três áreas que a gente atua, uma grande dose de sociologia nisso tudo. Profunda, profunda. Eu acho que de sociologia, de psicologia, de afetividade, né? Eu acho que de cultura, eu acho que são campos aí muito essenciais que suportam a nossa atuação, né? E de onde vem a inspiração para esses projetos? O que te alimenta? Olha, eu acho que tem o alimento de fora para dentro e o alimento de dentro para fora, né? De fora para dentro, eu acho que a experiência, o viajar, né? Viajar pelo mundo, entender as belezas e as cruezas, né, que a gente se depara ao redor do mundo, as injustiças, as oportunidades, eu acho que elas aproximam de nós, né, e alimentam a nossa atividade profissional como um ferramental que pode se traduzir em ação, né? Então, eu acho que essas experiências vividas e a capacidade de poder transformar isso em ação, né? Uma ação transformadora que vai propiciar transformação em experiência para as pessoas, eu acho que é o que nos movimenta, né? Então, eu acho que aí, falando do dentro para fora, é pautar o nosso trabalho num trabalho ético, num trabalho bem-humorado, né? Que propicie experiências saudáveis, né? De aprendizado, de enriquecimento, de relacionamento. Então, ter a perspectiva de que o projeto pode favorecer, pode contribuir nesse sentido é o que nos alimenta. E o resultado tem sido muito apreciado, degustado, inclusive, porque a arquitetura é isso, né? A gente vive a arquitetura. E ela é dinâmica, né? É dinâmica. O tempo inteiro isso tá trazendo experiência, novidade, retorno para a gente, né? Existem arquitetos que te inspiram ou que te inspiraram, grandes mestres? Quer mencionar algum para a gente saber de onde vem essa fonte? Tá, bom, eu acho que assim, tem arquitetos que desde o início da minha formação profissional vêm me acompanhando, né? Eu acho que o Tadao Ando, um arquiteto japonês, que eu gosto demais e que me ensina muito, né? Pela assertividade, pela limpeza e pela postura, pela relação com o sagrado, né?
o espaço tratado de uma maneira muito sagrada, né? É isso que eu leio e aprendo na arquitetura do Tadao Ando. O Barragán, né, um arquiteto mexicano que traz uma mistura de conhecimento vernacular com conhecimento mais sincrético, né, de uma mescla de culturas, né, alguém que conseguiu traduzir para a arquitetura e para o espaço a mistura de culturas, né, da cultura indígena, da colonização espanhola, da arquitetura islâmica. Então ele traz uma densidade de experiências, né, e de valores para o espaço construído muito especiais, né? A Lina Bobardi, né, que eu tive a sorte de estagiar, de trabalhar e que trouxe a força, a potência de um olhar estrangeiro que ama o Brasil e que desvenda o Brasil, por um lado. Por outro lado, a potência feminina na arquitetura, né, a ousadia, a irreverência nas soluções estruturais, na mistura do público e do privado, no entrosamento entre aspectos da cultura, da arte, junto com a arquitetura e com o urbanismo, né? E um bom humor inacreditável assim na própria arquitetura que reflete a obra da Lina Bobardi, né? Eu acho que são arquitetos aí que me acompanham por toda a vida. Então, você mencionou a Lina, essa mulher que é uma potência. Você, inclusive, tem uma atuação muito forte. É um mercado ainda muito masculino. Imagino que não seja tão fácil ainda para as mulheres ocupar o espaço. E você ocupou muito espaço. Você vê o espaço como professora, espaço como arquiteta, urbanista, como participante de entidades. Você vê a mulher brasileira, arquiteta, urbanista, de que forma? Você sente que as portas estão abertas? Quais as dificuldades? Olha, eu acho que a formação do arquiteto urbanista no Brasil é uma formação que carece de uma visão e de uma postura empreendedora de forma relevante, né? Eu acho que o nosso ensino, a nossa formação profissional deveria ter um foco bastante mais voltado para a questão empreendedora, né? Então, eu diria que isso talvez ocupe um lugar de partida bastante importante para a gente entender o papel, a força do arquiteto e as oportunidades que o arquiteto urbanista poderia ter e talvez tenha de uma maneira ainda muito tímida, muito justificada por sua pouca potência enquanto empreendedor, né? Então, eu diria que eu acho que o arquiteto carece dessa energia, dessa entrada, do ocupar esse espaço, né? Eu acho que aí, a partir daí, obviamente, dentro de toda a condição do que é o papel da mulher no mundo moderno, ou antes ainda e agora no nosso momento contemporâneo, né, eu vejo que a gente tem um processo de conquista, de fortalecimento, de amadurecimento, de encorajamento, né? E que, enfim, eu acho que tem um processo de crescimento aí, né? Mas eu diria que talvez na nossa profissão, é uma profissão que hoje tem muito mais mulheres do que homens sendo formadas no campo da arquitetura e urbanismo, né? E eu vejo que a profissão em si tem a urgência de despertar para uma ação mais empreendedora, né? Então eu sinto que a gente vai num caminho de oportunidade, né, de ocupar espaços, de entregar olhares e conteúdo, né, tanto no campo, tanto homens quanto mulheres, né? Eu acho que eu prefiro olhar as oportunidades da nossa profissão de uma maneira mais
coletiva e integrada do que sexista. Né? Eu acho que a gente não vai chegar a lugar nenhum na vida se a gente tiver uma abordagem muito sexista. Agora eu queria que você falasse um pouco, Adriana, sobre esse marco na nossa cidade, que é o Cidade Matarazzo. É um empreendimento que é um marco histórico e queria que você também contasse um pouco sobre o projeto Sua Rua. Legal. Bom, o Cidade Matarazzo é um empreendimento que já está, parte dele em funcionamento, né? Ele foi idealizado por um grupo francês, né, que depois foi agregando parcerias e que optou por ocupar, né, por adquirir um imóvel tombado pelo patrimônio histórico e que por décadas ficou fechado em estado de deterioração. A gente está falando do antigo Hospital Humberto Primo, né, o hospital que foi criado, concebido, inaugurado no início do século XX pela família Matarazzo, teve a sua função no campo da saúde com muita importância, né, na cidade de São Paulo, e que fechou as portas e ficou muito tempo fechado a partir de uma ação civil pública que, por força de uma proposta de projeto que previa intervenções profundas com demolição das edificações, passou por uma ação civil, ficou congelado, interditado, teve o tombamento pelo patrimônio histórico das edificações e por muito tempo ficou nessa situação, não representando nenhum valor do ponto de vista imobiliário para o mercado ao redor, né? Aí esse grupo estrangeiro enxerga valor, né? Então eu acho que esse é o primeiro tema de relevância para a gente enaltecer aqui, né? Como o nosso patrimônio histórico pode representar de fato valor empresarial para além do cultural, social, territorial, né? E foi assim que surgiu o empreendimento do Cidade Matarazzo, e ele tem muitos valores, muitos entregáveis extremamente positivos, né? E que a gente vem aprendendo muito com ele, que estão no campo da indústria, né? Da indústria da construção, das soluções construtivas que foram adotadas para o restauro e para as intervenções de edificações novas também que foram feitas nesse site. No uso dos materiais, a gente tem praticamente somente materiais nacionais aplicados na construção, né? E sendo manipulados, manuseados de uma maneira primorosa. Então a gente tem aprendizado no campo da construção civil, de como manusear, manipular os nossos materiais, os nossos revestimentos de uma forma inovadora, né? A gente tem uma condição de mistura, de mix de usos, né, e de uma proposta de requalificação de uma área central da cidade para atividades de cultura, né, além da hotelaria, além do comércio. Tem entretenimento, tem cultura nesse empreendimento, isso também é algo a se notar, né? Bom, uma mistura, uma combinação de uma infinidade de profissionais nacionais e internacionais trabalhando juntos, né, de uma maneira bastante colaborativa, né? Um cuidado com a questão arbórea, paisagística, bastante relevante também, né? Então, eu acho que isso a gente fala desse empreendimento design nacional. Um design nacional e assim que muda as nossas premissas com relação à construção de valor, né, de um empreendimento na cidade, né? Então, aí pautado em sustentabilidade, em cultura, em preservação do patrimônio histórico e em mistura de usos em região central, né? Então, acho que primeiro isso, depois essa abertura de portas, né? Ou seja, é um empreendimento não murado, aberto, né? Conectado com o seu entorno, e que acabou por
explodir para fora do terreno e propiciar, né, o projeto urbano do Sua Rua, que é um projeto bastante pouco usual, né, nos nossos moldes brasileiros, de ter uma representação civil, privada, tomando a frente, né, propondo a intervenção num espaço público e propondo a manutenção desse espaço público ao longo de muitos anos, né? Então é um modelo que a gente não está muito habituado a aplicar no Brasil e que é o caso desse projeto. Então é uma associação vinculada ao Matarazzo, que cuida das ações sem fins lucrativos da cidade de Matarazzo, de projetos de educação e de cultura, né? Então esta associação foi proponente de um projeto para a prefeitura. A gente falou, olha, a gente tem a oportunidade de requalificar esse espaço, de trazer o público para esse espaço, de ofertar conteúdo, ofertar entretenimento, ofertar cultura e a manutenção desse espaço público num espaço com design, com conteúdo, com produção nacional, né? Então, aí a gente traz uma oportunidade incrível de trazer todo um desenho de piso feito pelo Estúdio Campana, né? Então, o mobiliário urbano pelos irmãos Campana, além de um grupo enorme de profissionais que está atuando com a iluminação pública, com paisagismo na área pública, com mobiliário, com quiosques de gastronomia nessa área pública, com curadoria de exposições ao ar livre, enfim. É uma experiência de cidade gratuita, pública, aberta, né, que a gente pouco tem oportunidade de ter no Brasil. Que trecho que vai ser essa experiência? Ela se inicia na Paulista, né, tem uma rua na Paulista que se chama Alameda das Flores e Alameda Rio Claro. Ela conecta a Paulista a Pamplona e o trecho transversal da São Carlos do Pinhal. Então, pega a parte atrás do MASP, todo esse entorno vai ter requalificando as ruas, as calçadas, a iluminação desses passeios, incluindo, obviamente, né, a rua como um todo. A gente está falando de todos os seus confrontantes, né? Então todos os edifícios, os condomínios que estão vinculados, que são lindeiros a esse espaço público, vão ser impactados e são ouvidos, e as contribuições são recebidas, e esse projeto vai traduzir um espaço de acolhimento, de acomodação. Com Wi-Fi, inclusive. Com Wi-Fi, inclusive. É uma experiência Excelente. Muito interessante, um modelo de cuidado, de governança da cidade, que eu acho que a gente precisa prestar atenção e precisa se apropriar e multiplicar em N outros espaços da cidade, né? Para encerrar, Adriana, queria que você nos dissesse, porque vai que a nossa audiência está ligada, qual é o projeto que você gostaria de fazer que você ainda não fez? Olha, eu gostaria de fazer um projeto de requalificação urbana numa escala maior, né? Por exemplo, nós fizemos um estudo, um projeto pela rede Bela Vista, né? A partir de uma demanda da rede Bela Vista, de requalificação de toda a Avenida 9 de Julho, e especialmente do trecho central entre o MASP e o Terminal Bandeiras, né? Gostaria muito de fazer esse projeto, transformando todo esse espaço em um museu aberto com a memória do Bexiga. É um projeto muito bonito, com uma série de premissas. Eu já curti o Bexiga, eu sei bem o que é isso, merece. Uma série de premissas aí sustentáveis e de governança privada, dentro de um acordo aí público-privado. E eu gostaria muito de fazer um bairro da saúde. A gente começou a nossa conversa pautada na arquitetura e no urbanismo que curam, né? Então, um bairro que propiciasse
esse alcance, essa condição de entregável, né, para a população. O bairro cuidando. Então, é a combinação das edificações junto aos seus espaços públicos, sejam eles calçadas, ruas, praças, hospitais, massagistas, acupunturistas, floristas, tudo que faz bem para a integrados saúde. e que façam bem para a saúde, um bom caminhar, um espaço com um desenho universal, extremamente acessível, extremamente amigável, educativo, né? É o passeio que cura, porque é o passeio que ensina, porque é o passeio que propicia convivência, e com uma governança que de fato propicia uma experiência colaborativa, né? Onde não é responsabilidade ou do público ou do privado, aqui eu não pego mais porque não é mais o meu pedaço, não. É conceber a integração desse espaço de cidade, entendendo saúde dentro dessa perspectiva. Excelente. Aos governantes e aos empreendedores que estão nos ouvindo ou nos assistindo, tá aí, fica a dica. Vamos lá. Para encerrar, Adriana, queria que você só falasse o que você pensa do futuro da arquitetura e da construção, de modo geral e no Brasil. Olha só, o mundo hoje é mais urbano do que rural, né? A população no Brasil que se concentra em espaços urbanos hoje é superior a 80%. Né? Eu diria que a gente tem uma oportunidade e, mais do que isso, uma urgência de entender a importância estratégica de ter a arquitetura e o urbanismo como ferramentas de cura fundamentais para a qualidade de vida no mundo. Então, que a gente esteja atento a isso e que a gente tenha a perspicácia e a agilidade para não perder esse bonde e poder fazer isso acontecer. Bom, Adriana, mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui, te escutando, aprendendo e acompanhando o teu trabalho mais intensamente, conhecendo um pouco mais do seu mundo, do seu escritório, que é maravilhoso. Então, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada pelo convite. Vamos fazer as coisas acontecerem juntas. Com certeza.